O Daniel Vorcaro deixou agora há pouco a Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília, está a caminho da Papudinha, tem uma certa distância aí entre os dois locais. Em Brasília a gente chega rápido a todo quanto é lugar, mas as distâncias são grandes. Essa decisão foi do ministro André Mendonça há mais ou menos 10, 12 dias. As informações corriam de que o ministro André Mendonça tenderia a deixar Daniel Vorcaro lá na cela especial na Superintendência da Polícia Federal. Ele vem sofrendo pressão da Polícia Federal para que Vorcaro saísse de lá. A Polícia Federal não só rejeitou a sua segunda tentativa de acordo de delação premiada, mas gostaria e pediu isso ao ministro para para que ele deixasse. Então, Daniel Vorcaro está chegando agora, Papudinha. Acho que temos imagens ao vivo dessa chegada dele, dessa transferência. Está lá, pronto. Esse é o comboio que traz o Daniel Vorcaro. Eu não sei se é apenas um carro, estamos vendo um carro. Deve ter alguma... Não, é mais de um carro. Esse é o comboio que traz, então, Daniel Vorcaro para a Papudinha. A Papudinha, vamos lembrar, é um lugar até onde esteve o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de receber a prisão domiciliar, né, a decisão pela prisão domiciliar. É um complexo que tem até mais conforto do que a sala onde ele estava na Superintendência da Polícia Federal, e ele vai, de alguma forma, manter a possibilidade de receber os seus advogados, por exemplo, mas ele sai da Superintendência da Polícia Federal e o ministro André Mendonça reafirma a preocupação dele com a integridade física de Daniel Vorcaro, dada a publicidade e a exposição de Daniel Vorcaro à opinião pública e de toda a confusão em torno do caso Master. Então, agora há pouco, há menos de uma hora, ou há cerca de uma hora, na verdade, o ministro André Mendonça dá essa decisão, publica essa decisão de que Daniel Vorcaro deixaria a Superintendência da Polícia Federal para ser transferido para a Papudinha, e Daniel Vorcaro pegou um trânsitozinho ali, porque mesmo em Brasília, que tem pouco trânsito, a essa hora acaba enfrentando algum tráfego. Vamos para Brasília com o nosso repórter Danilo Moliterno, que estava acompanhando isso. Você está na Superintendência da Polícia Federal, onde estava Daniel Vorcaro, né, Danilo? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís, e a todos que estão conosco no Hora H. Então a gente já começa com notícia quente, Daniel Vorcaro chegando à Papudinha. Vale a gente relembrar qual foi o cronograma nesse início de noite. A gente tem, portanto, a decisão de André Mendonça e por volta das 6 horas, 6h10 da tarde, a gente tem aqui na Superintendência da Polícia Federal movimentações dos advogados de Daniel Vorcaro, de sua equipe de defesa, mas também de viatura se locomovendo ao prédio onde acontece o exame de corpo de delito. E aí, alguns minutos depois, por volta das 6h20 da tarde, a gente tem viaturas da Polícia Federal e da Polícia Penal deixando aqui as dependências da Polícia Federal. Sabemos, portanto, segundo a apuração do nosso analista de segurança pública, Jonas Maia, também da nossa âncora do Bastidores CNN, Tainá Falcão, que nessa viatura, na verdade, da Polícia Penal, estava Daniel Vorcaro. Viatura essa que agora, por volta das 6h40 da tarde, início da noite, chega a Papudinha e a gente tem essa transferência finalizada. Vale a gente relembrar, para dar um pouquinho de contexto, que Daniel Vorcaro estava aqui desde o dia 19 de março. Lembrando que ele foi transferido sob aquela expectativa de que aqui pudesse negociar um acordo de delação premiada, porque temos aqui um espaço mais adequado para uma interlocução, especialmente entre Daniel Vorcaro e a sua equipe de defesa. E agora, muito marcante, a gente tem essa transferência para a Papudinha acontecendo, logo após a gente ter a sua última proposta de delação premiada sendo negada, tanto pela Polícia Federal quanto pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República. E aí, para a gente entrar um pouquinho mais nessa decisão de André Mendonça que autoriza essa transferência, Thaís, você já introduziu, mas vale a gente relembrar que ele indica que não estão mais colocadas as condições que indicavam que aqui seria o local adequado para Daniel Vorcaro estar, mas tampouco é adequado que ele vá para uma cela prisional ali comum, porque isso poderia ocasionar algum risco de morte, visto que há uma série de especificidades no caso de Daniel Vorcaro, uma figura hoje midiática, a gente precisa concordar. Vamos lá, o que mais ele indica nessa decisão? Que fica negada, a gente relembra qualquer possibilidade de transferência para prisão domiciliar, porque não estariam colocados novos elementos que pudessem
mudar a sua situação, a situação que o trouxe para o regime fechado. E um último detalhe que vale a gente também mencionar é de que na Papudinha ele não pode ter contato com nenhum dos outros investigados que estão ali devido aos desdobramentos da Operação Compliance Zero. Portanto, se inclui essa negativa a qualquer tipo de contato, por exemplo, com Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do Banco de Brasília, do BRB, a gente sabe, um dos envolvidos também neste caso. Portanto, transferência realizada por aqui e, claro, a gente continua de olho em qualquer desdobramento, porque mesmo com o Daniel Worcaro voltando à Papudinha, a gente ainda tem muita história para contar, com certeza, com relação ao ex-banqueiro e ao Banco Master. Obrigada, Danilo. Qualquer novidade você nos chama aqui. Eu vou só chamar a atenção de vocês agora para essa imagem que estava ali ao lado do Danilo Moliterno na sua tela, que é a imagem parada ali, né, que a gente fez da chegada de Daniel Worcaro. O nosso operador de VT aqui da CNN que conseguiu fazer essa pausa bem neste momento que vocês vão ver o Daniel Worcaro, o Wallace que fez isso, ele está ali do lado do policial, está segurando aquele negócio de a gente ficar dentro do carro, né, de segurar o braço. E dá para ver bem o rosto dele, ele sendo escoltado, portanto, sendo transferido. Pronto, tá aí mais um zoom. Essa turma da CNN, vou te falar, aqui não tem brincadeira não. Tá aí, Daniel Worcaro, essa é a primeira imagem que temos de Daniel Worcaro desde que ele deixou o Presídio Federal. Em que ele estava preso, foi transferido em um avião da Polícia Federal para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A última imagem recente dele era aquela dele entrando no avião de chinelo de dedo, com uma calça bege, uma camiseta branca, né, como o uniforme de onde ele estava. Tinha sido a última imagem que a gente viu dele, está aí agora, mérito do nosso diretor de TV, o Wallace, que conseguiu fazer essa pausa aí no vídeo e trazer essa imagem de agora há pouco. Daniel Worcaro acaba de chegar ao complexo da Papuda, na Papudinha, para e seguir cumprindo ali a prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Matheus Teixeira já está em tela. Matheus, a gente vê todos os dias, ainda bem, né, meu querido? Que bom tê-lo aqui conosco. Boa noite, bem-vindo. Brincadeira besta, mas vamos lá, Matheus. Eu disse agora há pouco que há algumas 2 semanas, mais ou menos, havia ali uma sinalização de que André Mendonça, preocupado com Daniel Worcaro, gostaria de deixá-lo na superintendência. E agora, depois essa ideia foi mudando até chegar à decisão de hoje. E tudo que diz respeito a qualquer mexida com Daniel Worcaro implica numa dúvida. Vem ou não vem uma nova tentativa de delação? Exatamente, Thaís. Boa noite a você, todo mundo que nos assiste. A permanência dele na Polícia Federal vinha levantando essa especulação de que ele poderia apresentar a terceira proposta, mas agora, de delação premiada, mas agora o ministro André Mendonça determinou, e como a gente mostrou aí com exclusividade, ele indo ali, a imagem dele no carro, sendo levado para a Papudinha, e agora baixa a questão. Já conversei inclusive com uma pessoa aqui, será que ainda tem chance de delação? Claro que tem, porque a delação premiada é um ato de defesa. Todo investigado pode propor uma delação premiada, mas na Papudinha ele vai ter muito menos acesso a seus advogados. Ele estava na Superintendência da Polícia Federal, justamente porque ali ele tinha acesso quase que restrito aos integrantes da defesa. De 9 da manhã às 5 da tarde ele podia encontrar os advogados justamente para tentar desenhar a proposta de delação premiada. Ele desenhou 2, as 2 foram rejeitadas e agora ele vai para a Papudinha. É importante 2 pontos, eu acho, da decisão do ministro André Mendonça de a gente destacar. Primeiro, a questão que você bem pergunta, Thaís, sobre a segurança de Daniel Worcaro. O ministro André Mendonça tem uma preocupação sobre a integridade física do investigado, justamente, primeiro, claro, pela preservação das garantias, direitos fundamentais de qualquer cidadão, mas também para evitar futuras críticas, porque um ponto que o ministro Gilmar Mendes tem repisado muito nas críticas à relatoria de André Mendonça diz respeito à morte de sicário, Luiz Felipe Mourão, que era uma espécie de operador ali e que fazia diversos crimes juntamente com Daniel Worcaro, acabou tentando se suicidar na prisão e acabou
morrendo, e isso se tornou alvo de críticas. Claro que o ministro André Mendonça não tem nenhuma culpa, mas um risco à integridade, um problema mais grave com o investigado do caso acaba desgastando a imagem da investigação como um todo, e ele tem esse cuidado, e justamente por isso ele fala 2 vezes na decisão que a Papudinha é um local adequado e que lá ele conseguirá, a polícia conseguirá preservar a saúde e a integridade física dele. Outro ponto importante é que ele veta e determina a adoção de medidas cabíveis para vetar a comunicação de Daniel Vorcaro com outros presos da Papudinha, um deles, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco Regional de Brasília, que está preso lá também, e o ministro disse ali que não tem banho de sol, não tem nada, os dois não podem se encontrar e, portanto, para evitar qualquer tipo de conluio ali entre os dois que estão no meio da mesma investigação. O ministro André Mendonça, portanto, nessa decisão, depois de muita especulação onde ele ficaria, agora ele vai para Papudinha. Para concluir, Thaís, e explicar para o nosso telespectador, a Papuda é o presídio federal de Brasília e dentro dele tem o que a gente chama de Papudinha, que é um local reservado justamente a autoridades, a pessoas que podem gerar algum risco ali para o conjunto carcerário, e ele agora já deve estar, portanto, num novo espaço, que é esse espaço dentro do complexo da Papuda. Obrigada, Matheus. Olha, eu quero só fazer aqui o crédito, né, dessa imagem que nós tivemos o crédito correto, porque eu fui falando o nome aqui, mas eu esqueci do autor da imagem, que é o nosso cinegrafista lá em Brasília, o Francenildo Palácio. Obrigada, Francenildo, que bom que você conseguiu fazer essa imagem. O nosso operador de VT aqui consegue fazer essa pausa no vídeo e fazer um zoom ainda melhor para a gente conseguir ver lá a imagem de Daniel Vorcaro, pela primeira vez em muito tempo que a gente não viu uma imagem dele do dia, né, mais atualizada. Como é que foi tomada a decisão do André Mendonça de colocar o Daniel Vorcaro na Papudinha? Porque tinha muita gente torcendo, muita gente, inclusive eu vi nas minhas redes sociais, quando eu falei sobre isso essa semana, dizendo, tem que levar para a penitenciária de segurança máxima, tem que colocar o cara na Papuda, sabe? Tá com muita regalia, e até mesmo dentro da superintendência da PF tinha essa piada de que ele estava no resort, né? Tava ali, ó, tranquilo. Com televisão, com tudo. Com frigobar, com... Um quarto, né? Um quarto não é uma prisão. E essa permanência prolongada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro na Superintendência Regional da Polícia Federal aqui em Brasília provocou adaptações na rotina da unidade e gerou, é claro, incômodo entre integrantes da corporação. A estrutura da Polícia Federal no Distrito Federal, onde estava Daniel Vorcaro, ela não foi feita para a custódia de presos por longos períodos, como ficou Daniel Vorcaro lá. Por isso, a manutenção do Vorcaro no local exigiu, segundo essa minha apuração, uma série de medidas improvisadas para garantir a segurança e as condições mínimas de permanência do Vorcaro na superintendência. Eu ouvi uma fonte graduada que trabalha na Polícia Federal, na superintendência, me contando que precisou adaptar uma sala, essa sala onde ele estava, né, que era esse quarto, na verdade, para servir como uma cela, embora o espaço não seja lá considerado adequado para o tipo de custódia de Daniel Vorcaro. Aí me disse, abrindo aspas, essa fonte, nós não estamos preparados para custódia prolongadas de presos, tivemos que nos adaptar para mantê-lo na superintendência. Foi isso. Ainda, segundo os relatos, a Polícia Federal precisou contar com o apoio dos policiais penais federais para reforçar a vigilância do ex-banqueiro durante todo o período em que ele permaneceu nessa unidade. As dificuldades foram além de segurança, porque a superintendência ali tem limitações para a operação de serviços considerados básicos, normalmente já disponibilizados em unidades prisionais, como o fornecimento regular das refeições, lavanderia, uniforme, roupas de cama e banho. E também não existe na estrutura da PF aqui em Brasília um espaço destinado propriamente ao tal banho de sol. Lembra Jair Bolsonaro? Que os presos têm direito, sim. Jair Bolsonaro ficou andando pelos corredores. E ninguém entendeu nada de Exatamente. início e explicaram, porque não era foi o que aconteceu com o Vorcaro também. Diante disso, improvisaram lá uma área para que essa determinação legal fosse cumprida. Esse desconforto que a gente vem relatando da Polícia Federal foi levado ao conhecimento das autoridades envolvidas no caso Master, ao ministro André Mendonça, com um pedido que reforçava o entendimento de urgência sobre a transferência de Vorcaro
justamente sob o argumento, Uribe, de que a permanência prolongada de Vorcaro na Superintendência da Polícia Federal estava provocando dificuldades junto à equipe da Polícia Federal, ou seja, alterando demais a rotina de trabalho desses policiais, que, consequentemente, deixavam de fazer uma coisa para atender às exigências legais sobre a custódia de Daniel Vorcaro. A gente viu isso com o Jair Bolsonaro, era uma grande reclamação a permanência dele lá, porque ele reclamava muito do barulho do gerador. E ele passava a noite inteira reclamando. E aí tinha aqui um policial federal, atendeu o ex-presidente ou atendeu o Daniel Vorcaro. Então o que acontecia? Estes policiais que estão trabalhando em investigações, estão analisando dados, estão acordando de madrugada para deflagrar algum tipo de operação policial, na verdade estão como babá de preso, que não é a função deles. Então esse é o grande problema, né, Isabel Mega? Quando você tira um agente policial que está ali focado em algum tipo de apuração para servir como carcereiro. Não é o papel dele atuar como carcereiro. E aí dá essa confusão toda, Isabel Mega. Oi, Uribe, boa tarde para você, Tainá, boa tarde para quem está assistindo a gente aqui no Bastidores. O que a PF afirma, né, conversando com algumas fontes de lá de dentro, é que Polícia Federal não é polícia penal. Antigamente, você tinha nessas sedes das superintendências da Polícia Federal salas para custodiados. Com o passar do tempo, isso foi deixando de ser uma necessidade dentro das estruturas da Polícia Federal nos estados, mas aqui em Brasília, rotineiramente, você tem decisões judiciais que acabam obrigando a Polícia Federal a dar suporte. Qual que é o problema? E aí eu volto nessa primeira frase que eu trouxe aqui da visão deles de que falar de PF não é falar de uma polícia penal. É que eles não têm estrutura nem atribuição para ficarem abrigando esses presos. Então, quando você tem um preso nessas salas de Estado, tem toda uma rotina que precisa ser adequada. Se vai ter ida ao médico, a questão da visita dos advogados, a visita de familiares. Então, você atrapalha muito ali o ambiente da Polícia Federal e é por isso que eles costumam detestar ter pessoas ainda mais do porte de Vorcaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para a gente citar os exemplos mais recentes que geram muita movimentação ali também na porta da Polícia Federal. Então, eles entendem que não é atribuição, que aqui no DF a situação acaba sendo diferente, criaram essa estrutura dessa sala que Vorcaro ficou, que Bolsonaro ficou, para tentar dar um suporte, mas com a ideia de que tudo seja provisório, de que ninguém fique ali em ad eterno, até porque não é uma atribuição que eles enxergam como necessária da Polícia Federal. Então, a opinião interna, majoritária, vai ser sempre no sentido de que, peraí, para a gente aqui não é uma coisa que tem que ser definitiva. Então, o melhor é parar realmente esses presos, esses custodiados para outras unidades prisionais no Distrito Federal. Sabe quem também gosta de Copa do Mundo? Não é só o Théo Cury, não. Inclusive a reportagem dele, que a gente vai colocar aqui em tela para vocês. Daniel Vorcaro pediu na cela da Polícia Federal uma televisão para acompanhar os jogos. Ele estava na Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília, agora já foi transferido para Papudinha. Passou a primeira noite por lá. E aí, bora ver se vai conseguir assistir os jogos ou não. Não, na Papudinha também não vai conseguir, porque lá não tem televisão. O Daniel Vorcaro pediu 2 vezes um aparelho de televisão na Superintendência da Polícia Federal. Pediu a primeira vez em março, quando saiu do presídio e foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, naquela cela especial, para negociar os termos do acordo de colaboração premiada dele. Houve a rejeição. Um vai e vem de sai da prisão, vai para a prisão normal, vai para uma cela especial, vai para uma carceragem dentro da Polícia Federal. Depois a gente vai contar sobre todo esse vai e vem das transferências do Daniel Vorcaro. E mais recentemente, bem recentemente mesmo, ele pediu novamente a instalação, uma autorização para a instalação de um aparelho de televisão na cela em que ele está. Nunca foi atendido esse pleito dele, nem pelos delegados, nem pelo ministro André Mendonça. O curioso é que esse novo pedido ele vem durante essa reta final da fase de grupos da Copa do Mundo, já com essa definição dos times que vão para o mata-mata, que já começa nos próximos dias.
mais uma notícia, mais uma negativa para o Daniel Vorcaro nesses pleitos que ele vem fazendo aos delegados, e em especial ao ministro André Mendonça. Vai para Papudinha, já foi ontem, passou a primeira noite nessa cela em que ele está, também numa televisão. A gente comentava com vocês na segunda-feira, aqui com o Theo Cury, exatamente a expectativa que tínhamos para essa semana, porque as propostas de Daniel Vorcaro para aquele acordo de delação premiada, elas foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Diante dessas negativas, havia uma grande possibilidade, de fato, Daniel Vorcaro voltar para Papudinha, no caso ele estava na Papuda. Então tivemos uma determinação do ministro André Mendonça para que ele fosse para Papudinha, fosse transferido diante dessas negativas, diante da ausência de avanços para esses acordos, para o acordo de delação premiada. Então Daniel Vorcaro passou a primeira noite lá na Papudinha. O André Mendonça, ele diz que não tem nenhuma relação com o fato de ter rejeitado a delação, porque esse é um ponto importante, porque a partir do momento que há uma decisão como essa, a primeira coisa que a gente pode pensar talvez já tenha esfriado de fato as negociações por um acordo de colaboração premiada, já que duas propostas foram rejeitadas, pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Ele está procurando, a gente falou sobre isso, a gente está procurando advogado novo para tentar fechar uma terceira proposta a ser apresentada aos investigadores. Essa decisão não significa que isso morreu. Morreu por hora, porque agora ele vai para Papudinha num outro regime diferente da Superintendência da Polícia Federal, mas um regime de prisão melhor, um formato de prisão melhor do que ele teria na Papuda, obviamente, e porque com isso ele fica numa cela individual. A gente depois pode mostrar até as imagens que a gente já acompanhou, Jair Bolsonaro por lá, Anderson Torres, também esteve preso, está preso ali na Papudinha, enfim, uma série de pessoas. O próprio Paulo Henrique Costa, do BRB, também está preso por lá. É um formato melhor e que preserva a integridade dele, que é um potencial delator. Então, não pode ficar em qualquer presídio, mesmo tendo frustrada a proposta de delação dele.